Salve, salve, meu povo e minha pova que estão me assistindo do futuro. Esse podcast está sendo gravado ao vivo numa live do Instagram. Para quem está me assistindo pelo Instagram, isso aqui vai se tornar um podcast, beleza? Então, vamos lá para o nosso convidado que já chegou aqui, para a gente não perder tempo. Professor Felipe Ferreira, seja muito bem-vindo, cara. Tô aceitando aqui suas... Vou colocar aqui no chat o tema da nossa live. Opa! Fala aí, Bernardo, tudo bem? Fala aí, meu amigo. Bernardo, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, cara. Que bom, que bom. Deixa eu botar o tema da live aqui no chat. Cara, eu já esqueci o tema. Eu sempre esqueço a frase principal. O título era sobre como ler, sobre como começar a ler melhor, não era isso? Sobre como isso, começar a ler bem. sobre como começar a ler bem. É um naufrágio aqui já no início. Eu gosto de deixar aqui na tela e dar uma fixada. Pronto. Bom, né? Porque senão depois a galera fica entrando e perguntando, né? Qual que é o tema? Exato. Pra quem Isso. o tema é esse, já tá também dito aí, né? Sobre como começar a ler bem. Exato. E para quem tá aí já, se puder, aperta o botãozinho que o próprio Instagram te dá aqui no cantinho, que é aquele de enviar, né? Manda para alguém que você acha que poderia se beneficiar com esse tema aí, pra gente crescer junto aqui. Além da gente falar sobre os problemas, as questões mais importantes para uma vida de leitura melhor, para ler bem, para ler com mais qualidade, para se tornar uma pessoa até mais inteligente, né? Talvez um intelectual e tal. A gente está aqui disponível ao vivo, né? Para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tá aí o professor Felipe Ferreira, que é professor de literatura, né? Já não sei quanto tempo ele está na área. Quanto tempo você está na área, Felipe? Eu tô na área da educação desde 2009, mas não trabalhando diretamente com literatura, né? Eu comecei em 2009 dando monitoria de física na época, porque eu comecei fazendo parte de engenharia e depois eu troquei para letras. Mas aí desde então, né, eu tô na área de educação e eu comecei a trabalhar com a área de letras especificamente, como, né, dando aula em 2015. Então desde 2015 eu tô em sala de aula com letras, né? Mas antes eu já tinha passado por outras matérias já. Tá igual a minha. Eu passei pela teologia, passei pelo direito, só depois que eu fui para filosofia. A minha trajetória também foi essa, né? Assim, eu comecei com a faculdade de engenharia, não me pergunte o porquê, não sei o que me levou a fazer isso. E aí eu percebi que não era minha praia, e aí eu fui para arquitetura, né? Fiquei 1 ano na arquitetura, e depois eu fui para letras. Eu fui humanizando, né? Não é. Muito bom. Eu saí bem da coisa bem técnica, né? Fui para do meio do caminho ali, a arquitetura é meio técnica, né? Meio humanas, ali uma arte, e aí depois eu fui direto para letras. Cara, deixa eu te pedir um favor. Não sei se você tem um fone aí, porque a minha voz tá ecoando aí no fundo. Tá dando. Vê se agora melhorou. Vê se melhorou. Deixa eu ver, tem que ouvir a minha voz. Ah, melhorou. Melhorou? Tá. Beleza. Eu ainda tô me ouvindo um pouco. Um pouquinho? Mas melhorou. Porque isso, quando eu for passar pro podcast, pode dar ruim. Porque eu não tô com nenhum fone aqui. Se tiver melhorado agora, eu acho que a gente já... Então beleza. Se alguém traz pra mim. Não, tá tranquilo. A gente dá um jeito. Tá. Não tá ruim, não. Show. Eu diminui um pouco seu volume também. Eu acho que vai dar menos retorno do meu celular. Ah, tá. Show. A Malu deu um oizinho pra gente aí. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente tá aqui iniciando nossa conversa, né? Falando um pouco sobre a vida de cada um, da nossa trajetória acadêmica aí. E aí, Felipe, eu queria começar então, já pra gente não se perder muito em divagações e tudo mais, com a tendência de todo filósofo, pelo menos, perguntando pra você como na sua vida, na prática, você foi adquirindo experiência de leitura. Como você se tornou um leitor melhor? Em que momento talvez você tenha percebido uma melhora na leitura e a que você atribuiu isso e tal?
conseguiria narrar pra gente um pouquinho sobre a sua experiência? Sim, com certeza. Assim, essa pergunta eu acho ela interessante, né? Porque como eu trabalho com isso, talvez muita gente parta do princípio de que eu sempre li muito e sempre li bem. E não é verdade, né? Uhum. Se você... A minha esposa trouxe um fone para mim, então se a coisa não melhorar... As esposas salvam as lives. A minha tá ouvindo aqui, é por isso que eu tô falando. Então, o que acontece? Eu sempre li mais do que a média, né? O que não é grande coisa porque a média brasileira é muito baixa, né? Eu não tinha essa consciência de que eu lia mais do que a média brasileira, o que significa ler mais do que um livro e meio por ano. Ou seja, não é lá grandes coisas, né? Não sei se rio se chora. Mas eu acho sempre importante ressaltar isso, né? Porque senão a gente acha que está fazendo grandes coisas, né? E está fazendo assim, né? Bem medíocre. Mas, inclusive, foi a leitura que me fez, né, sair dessa minha área que eu não estava gostando e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer e chegar nas letras mesmo, né? Eu lembro, inclusive, na época, um livro que me motivou muito a ir para o curso de letras foi a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, eu já devo muito nesse sentido. Mas o que acontece? Eu já tinha um pouco, né, esse hábito de ler. Isso já vinha um pouco da minha própria natureza, assim, o meu interesse por livros. Eu cresci numa família que tinha livros em casa, então isso já ajudou, né, nessa formação. O meu pai é professor de filosofia, aposentado. Que legal, não sabia. Filosofia, Então eu cresci já assim, vendo, né, os livros dele na estante aqui de casa. Então eu já tinha um pouquinho essa relação. Mas era uma coisa bem, assim, bem simples, né? Assim, não era nada muito desenvolvido. E mesmo dentro da faculdade de letras, né, onde eu já tinha que ler com muito mais frequência, eu ainda não tinha uma leitura que eu considero boa. Eu comecei a melhorar a minha leitura depois da faculdade, quando eu percebi que tinha muita coisa que eu deveria ter lido e não tinha, e tinha muita coisa que eu lia e não da melhor maneira possível. Aí eu comecei a correr atrás disso muito, assim, com base muito também nas redes sociais, né? Assim, antes do Instagram, né, pelo Facebook, eu comecei a descobrir, né, alguns professores, algumas pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória, assim, com dicas, né, com ideias. E aí, quando eu fui para o meu mestrado, eu já fui com isso mais bem desenvolvido, né? E aí, hoje em dia, eu continuo praticando, né, exercitando e estudando muito sobre o assunto. Eu costumo ler também, né, sobre leitura, sobre estudos, que é uma coisa que tem me ajudado muito também. Então, acho que, assim, nos últimos 2 anos é que essa coisa realmente subiu bem de nível mesmo, assim. Interessante como eu já vi isso acontecer em diversas pessoas, inclusive comigo, né? Não é uma regra, mas o final de faculdade é esse momento em que você olha para trás e fala, cara, eu não li nem um quinto do que eu deveria ler. Exato. E o que eu li mal para cacete, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. E aí, ou você desanima, né, e afunda de vez, ou isso te serve como trampolim, né? Não, vamos lá, vamos atrás disso aí. É uma coisa que eu percebi, principalmente quando eu lancei o meu curso, né, da Jornada Filosofia na Vida, que eu me propus a ensinar não só a história da filosofia, que é a minha área de formação, mas também formação do imaginário e vida intelectual. Eu fiquei, beleza, eu já li muitos livros sobre isso, né? Mais de uma vez, inclusive. Tem aqui A Vida Intelectual do Sertianes. Exatamente. Eu já li esse livro. Que eu tô relendo nesse momento, né? Pois eu tô relendo ele agora. Já estava antes, inclusive, da gente combinar de fazer essa live, eu já tinha começado a reler ele. Esse foi um livro que me ajudou muito, né? Ele, o Didascali com o Hugo de São Vitor, sim, que parece ser um livro, né? Assim, ele é bem antigo, né? Ele é da Idade Média, então, a princípio, pessoas achariam que ele não tem muito a dizer pra gente, mas ele é uma preciosidade, assim, né? De uma riqueza enorme. São dicas muito práticas, assim, muito lúcidas, né? De educação e de leitura. Então, tem muitas coisas muito interessantes, né? O Mortimer Adler. Né? É outro que eu tenho relido também. Assim, são livros que eu já li, mas que eu tô relendo agora. Por exemplo, A Vida Intelectual eu já tinha lido umas 3 ou 4 vezes.
E agora que eu tô relendo, eu falei, cara, como que isso me escapou? Como que essas coisas aqui fugiram de mim, né? Sabe? Exato. Você espera que alguém que consiga ler o Sete Anos, eu li o Sete Anos, né? Você sente aquele negocinho, consegui, tô aqui dentro da vida intelectual e tudo mais. E quando você lê já pela quarta vez e percebe que ainda tem coisa que você não aprendeu, você fala, Sim, putz, exatamente, né? Como velho. se aquilo ali fosse assim, bati carteira, né? É, E isso tem muito a ver também com esse tema, né? Assim, não é ler assim, olha só, aqui olha o que eu li, olha que legal, né? Para você fazer cena, né? Inclusive, uhum, tem muita gente que diz que leu o que não leu por conta disso também, principalmente dentro do meio acadêmico, né? Porque a pressão para você ter lido tudo de todas as áreas é muito grande. Isso, sim. inclusive, foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo quando eu comecei a falar no meu perfil, de tentar ser verdadeiro, né? Porque a pressão para você dizer, às vezes, que leu, né? Ou comentar, às vezes nem dizer que leu, mas fazer aquele comentário em que você não entrega que não leu, sabe? É muito grande, né? E aí você contribui para essa pressão de que todo mundo tem que ter lido tudo e acabou, né? E se Uhum. não leu, já não presta, né? Já tá errado. Pois é. Enfim, a vida acadêmica é complicada, né? Porque você tem muitas pressões de muitos lados para fazer muita coisa. Então você tem que ler os livros técnicos, tem que ler PDF, tem que ler o que o professor Exato. imprimiu, tem que ler o livro do professor, tem que ler o que ele indica, né? Cara, não dá para ler tudo, né? É, Então, e tem que estudar matérias que às vezes não são o seu centro ali, mas que está dentro sim, da tua grade de formação. Eu tive várias matérias de linguística, por exemplo. Elas tiveram utilidade para mim? Em alguns aspectos, sim. Mas se eu pudesse focar o meu tempo na literatura, eu teria preferido, né? Assim, se eu pudesse entendi. escolher isso, mas eu não podia, né? Eu tinha que cumprir aquela grade ali. Então, realmente, né? É muita coisa. E a gente não está bem preparado para isso, né? Uhum, sim. Bom, e na experiência dos. Você dá aula em escola, ou já deu, de literatura? Sim, sim. Na experiência dos teus alunos, então, agora a gente falou de tu, falou um pouco de mim, Aham. na experiência dos seus alunos, que acredito que sejam todos jovens, né, adolescentes, assim, Uhum. na juventude, você consegue reparar algum problema que seja maior, aquele maior problema de todos, para que eles Aham. ingressem na leitura? O que está impedindo eles de dar esse Sim. salto na leitura? É, assim, tem uma coisa que é importante, né, da gente falar aqui brevemente, só para introduzir essa resposta, que é assim, né, existe um cenário por trás do porquê as pessoas não leem bem, né? Uhum, A questão do nosso sistema educacional é uma das principais razões, né? Da cultura do nosso país também, que não valoriza a leitura, né? É uma segunda questão muito importante. Esse é o nosso pano de fundo, né? Eu gosto de falar isso também para tirar um pouco o peso e a culpa das costas da pessoa num primeiro momento, né? Porque essa culpa às vezes pode paralisar, né? sim. Se você que está vendo a live, né, ou ouvindo no podcast, não leu muito ou não leu bem até hoje, em grande medida isso não é culpa sua, né? Uhum. A partir do momento que a gente conversar sobre isso, agora aí sim começa a responsabilidade de você fazer diferente, né? Porque aí você vai ter ferramentas. Mas então, em primeiro lugar, existe isso, né? Aí eu até queria, assim, né, pedir licença aqui para convidar o pessoal que tiver interesse de ir lá no meu perfil, porque eu já tenho algumas lives em que eu explico todo esse panorama, né, esse background. Eu não vou ficar falando disso aqui porque é um assunto grande, né? Então a coisa já está lá desenvolvida. Mas para Perfeito. responder então especificamente a sua pergunta, né, quais são as maiores dificuldades? E aí eu encaixo nisso não só os meus alunos de sala de aula, para quem ano a ano, né, esses meus alunos que ano a ano eu pergunto se leem, né? Eu costumo começar, né, a semana de apresentação, que foi na semana passada, inclusive, começar Legal. perguntando, né, livro favorito, filme favorito e série favorita para os alunos. E aí, para quem não lê, não assiste filme, não assiste série, eu peço para explicar brevemente o porquê. E aí eu já pego assim um panorama geral do que acontece, né? Mas eu incluo também nessa resposta, né, das principais questões, dos principais problemas, o pessoal que me segue lá no perfil, porque eu já levantei essa questão também anteriormente, então eu tenho uma base, né, desde os 11 anos de idade, que são os meus alunos do sexto, até os 18 ali, né, que é o terceiro ano e o curso, mais a galera de 20, 30, 40 anos que está aqui no Instagram, né? Maneiro. Então, pegando todo esse perfil de pessoas, assim, eu acho que existem três problemas que as pessoas costumam elencar como os principais, que é a falta de tempo, a questão da falta de atenção na leitura
e uma falta de disciplina. Essas são as 3 questões que as pessoas mais indicam como sendo as dificuldades para ler e ler bem, né? Não tenho tempo, não consigo ficar atento na hora de ler e não tenho disciplina para ler com constância. Com certeza esses são os 3 vencedores. Uhum. Até na nossa vida, né? Tipo, mais avançados na leitura, essas coisas ainda afetam, né? Sim, com certeza. Assim, são dificuldades que eu tenho também, né? Uhum. E aí, assim, por exemplo, de onde que vem, né, essas dificuldades? Essa questão da falta de tempo, né, eu costumo encarar ela como um problema falso. Assim, é mais um mau entendimento, às vezes é uma desculpa, às vezes é uma má percepção da pessoa. Eu não acredito que as pessoas deixem de ler por falta de tempo. Eu acho que elas acreditam que não tem tempo para ler porque elas distribuem mal o tempo delas. Perfeito. Então, na verdade, né, a gente já pode traduzir esse não tenho tempo para não estou priorizando a leitura. Né? Ou estou gastando meu tempo com coisas que não deveria e não percebo às vezes. Por exemplo, excesso de redes sociais. Né? No top 1. Né? Com certeza. Hoje em dia, assim, é o top, né? Antigamente era o excesso de televisão, né? Sei lá, de televisão, né? De rádio. Sim, rádio A televisão foi substituída pelos gadgets, né? Pelo celular, pelo computador, pelo notebook. E aí as pessoas passaram a gastar ainda mais tempo, né? E aí agora a gente leva junto com a gente. E a minha média de uso de celular, por exemplo, às vezes bate 6, 7 horas. Mas eu tenho um aluno que já contou, por exemplo, que na terapia, né, o exercício dele era baixar para 11 horas de uso. Uau! Era a meta dele, entendeu? Então, para você ver o quanto que a pessoa usa, né? Eu ouvi essa semana mesmo também, né, na sala dos professores, de um aluno que estava usando 16 horas. Ele tinha batido 16 horas, ou seja, só sobrava as outras 8 horas para ele dormir, né? Assim, gente, que absurdo! Caraca! Exatamente. Então, E aí é isso, né? Lógico que a pessoa não tem tempo para ler. Então, não é... Porque assim, né? E aí eu acredito que você vai concordar comigo. O que a gente precisa, às vezes, para manter uma boa leitura, né, constante, pode ser meia hora no dia. O Sertilange vai falar de 2 horas. Né? Mas ele já está ali no final do século XVIII, então Exato. Era outro tempo completamente diferente, né? Não Exatamente, tinha como. Assim, o ritmo de vida era outro, era né? A outro. quantidade de demandas, você não perdia tempo no transporte público, né? Você não tinha que dar conta, né, de tantas coisas de trabalho, o trabalho não ia com você junto para casa, né? Hoje em dia a gente já vive uma outra realidade. Quem consegue tirar 2 horas, excelente. Para a realidade de quem é estudante, né, estudante no colégio, estudante universitário, 2 horas ali é o mínimo fora do tempo da faculdade ou do colégio, para quem não trabalha junto, né? Sim, Porque o trabalho da pessoa é o estudo, então ele tem que tirar 2 horas do dia para dedicar aos estudos. Né? Isso aí eu acho que é o básico. Até para fechar as 8 horas de trabalho no dia, né? Dificilmente alguém tem 8 horas de carga de aula, né? Seriam 6 horas em média, mas 2 fechou o horário de trabalho. Agora, para a gente, né, que já tem uma vida de trabalho, né, já tem os deveres do lar, né? Você tá recém-casado aí já né? Eu também aqui já tô indo para 4 anos de casamento. Uau, então a gente legal. tem todas essas realidades, né? Eu tenho uma filhinha pequena, então o tempo ele vai ficando cada vez mais escasso, né? Aí a gente tem que conviver também, né? Alimentar a nossa rede social aqui, que é um meio de trabalho nosso, né? Que a gente entrega aqui para as pessoas. Então tudo isso já toma tempo. Mas meia hora, ou para quem está começando, né, 15 minutos que seja todos os dias para dar esse start, é lógico que a pessoa consegue, né? O problema é que ela não está priorizando. Eu falo isso muito para os meus alunos. Se não conseguem dedicar tempo, no sentido de não vou parar 15 minutos para ler, dedica um número de páginas. Eu vou ler 2 páginas por dia, sabe? Exatamente. Com sinceridade, esteja naquelas 2 páginas. Isso vai te fazer melhor do que quem está lendo 50 páginas desesperadamente porque tem que ler. Né? Leia com atenção, estando presente, pensando, refletindo quais são as implicações de cada uma dessas frases que estão aqui nessas 2 páginas. Com calma, com paciência, com tranquilidade, sem desespero.
E a coisa flui, porque naturalmente a leitura vai chamando a gente, eu acho, né? É, tirando as exceções, né? Tem gente que tem muita dificuldade e não consegue se sentir atraído por leitura, mas eu Sim. atribuo isso a não ter encontrado um livro que goste ainda. Também. Por isso que eu sempre indico para quem está me perguntando sobre como é que eu posso começar meu hábito de leitura, né? Começar a vida de leitura. Cara, acha o seu livro. Tem Uhum. bilhões de livros no mundo. Algum deles foi feito para você, sabe? É mais ou menos esse meu discurso. Vai na biblioteca, vai nos PDF, vai, sei lá, qualquer lugar. Pega todos os livros, lê uma ou duas páginas. Se não te interessou, coloca de lado e já pega outro. Sabe? É. Até você pegar aquele livro que fala, pô, que maneiro, quero ler um pouquinho mais. Esse é o teu livro. Né? Exatamente, porque aí você já entrou, inclusive, na questão um pouco da atenção, né? Mas aproveitando isso que você estava falando, né? Eu faço uma analogia, às vezes, que é da leitura com o preparo físico, né? Essa Hum, pessoa que ela não consegue parar para ler um livro, que ela não tem né, aquele apetite, ela tem ali, às vezes, uma repulsa mesmo, né? Pela coisa da leitura. Por uma série de coisas que talvez já tenham acontecido no passado dela de leitor, né? Inclusive no colégio, inclusive na escola, é. né? Essa pessoa, ela é como alguém sedentário que vai começar a fazer um exercício físico, né? O ideal é que ela escolha algum esporte que já atraia ela de alguma forma, né? Para que aquilo também Uhum. seja divertido, né? Ou, né, a questão de você desenvolver esse fôlego, né? Essa capacidade de enfrentar o tempo de parar na frente do livro, né? Porque aí é a questão que tem a ver com a atenção. Porque a leitura ela é um exercício que demanda certas capacidades, né? Reter atenção, ficar ali, né, passando as páginas sem barulho em volta, né? Uhum. Sem olhar para o lado. Né? A gente está vivendo também uma época, né, uma sociedade com um excesso de insights, né, assim, de estímulos, né? A melhor palavra é essa. É. Um excesso de estímulos sonoros, visuais, né, questão de cor, velocidade, né? A gente cresceu nas redes sociais, na internet, com um cinema muito acelerado, né, programas de TV muito acelerados, os videoclipes, né, da época que a gente era mais novinho. Então, Uhum. tudo isso formou a nossa cabeça para um consumo de informação muito rápida, né, muito imediata, baseada só no entretenimento e num excesso de estímulos visuais e estímulos sonoros, que é tudo que o livro não tem. O livro é o oposto disso. O livro ele Uhum. não tem nenhum estímulo visual, né? Você lê assim, lógico, você usa a sua visão, mas não vai trocar de cor, não vai explodir, né? Não vai balançar, não vai tremer, né? É a mesma coisa sempre, é uma página branca com uma letra preta em cima e aquele exercício contínuo. Então, a nossa atenção, ela não está treinada para isso. E aí a gente poderia falar também da questão da educação da vontade e tudo mais, mas isso já seria um outro papo, né? Assim, porque quando a gente desenvolve também nessa maturidade de educar a nossa vontade, se torna mais fácil enfrentar esse primeiro momento doloroso que é passar a gostar de ler. Mas a pessoa Uhum. ela tem que dobrar essa, né? Ela tem que completar essa curva aí, sair desse estágio em que é muito doloroso a leitura para um estágio em que vai passar a ser prazeroso. E aí você falou a verdade, né? O melhor caminho para fazer isso é por um livro que já desperte o interesse dela, que já desperte algum prazer nela, né? Eu, quando criança, por exemplo, comecei a ler Turma da Mônica, assim, foi a minha primeira leitura intensa, né? Que eu lia gibis e gibis um atrás do outro. Era umas pilhas, assim, que dava para cobrir o chão do quarto inteiro, de tanto que eu lia Turma da Mônica. Mas eu não É. gostava de nenhum outro tipo de livro. Era Aham. basicamente ler quadrinhos. Aí eu passei por um outro quadrinho chamado Capitão Cueca depois. Aham. Acho que ninguém Tem um conhece filme esse livro. agora, né? Ah, agora ficou famoso porque teve o filme, é verdade. É. Cara, eu li Capitão Cueca 15 anos antes do filme, sabe? Ninguém sabia o que Aham. que era isso. Então... Eu fiquei muito feliz quando saiu o filme, porque tem uma conexão emocional com ele. Assim. Sim. Ele me ensinou a gostar de ler. Né? Enfim, aí depois eu fui passando para contos infanto-juvenis, muito de tema épico, assim, né? Foi aí que eu desemboquei em Nárnia, em Senhor dos Anéis, esse tipo de livro, né? Passei para Sherlock Holmes, enfim, essas coisas, esses contos mais É. épicos, assim, e tal, que foram alimentando o meu interesse por leitura até que eu cheguei
a conseguir ler os livros técnicos com aquilo assim, não, vou enfrentar, né? Eu sei ler, eu gosto de ler, vamos lá. E aí, naturalmente, como você falou, comparando com a questão do exercício físico, né? Como um exercício do cérebro, né? Você está Sim. treinando o cérebro ali e uma hora ele se torna resistente o suficiente para ler cada vez mais coisas, né? Uhum. E cada vez É, mais complexas. não, com certeza. Aqui o pessoal está comentando aqui embaixo, né? A Vivian, que falou agora aqui há pouco, eu já tinha comentado com ela, né? A gente já tinha conversado sobre essa questão da Turma da Mônica. Ela Aham, começou a vida dela de leitura com a Turma da Mônica. E muita gente começa, né? Aí o pessoal aqui do Acme Filosofia e Estética, né? Tá perguntando a questão dos clássicos. E aí tem sempre essa briga, né? Assim, não, história em quadrinhos não é bom para dar para as crianças, né? Tem livros melhores. Assim, dentro da realidade que a gente vive, se começou a ler pelos quadrinhos, ótimo, né? A questão é você também dar o fomento para que a criança, o adolescente, o jovem, ele consiga fazer essa transição, né? Ele não pare só nos quadrinhos, não chegue uhum, com 40 anos de idade lendo só mangá, por exemplo, né? Assim, ele tem que amadurecer a leitura dele, isso é óbvio, né? É como se você chegasse com 40 anos de idade se alimentando só de danoninho, né? Que às vezes a gente dá para criança, né? É o que a aham, gente chama de ter paladar infantil. Você vai ter um paladar infantil para leitura, tem que amadurecer isso, né? E exato. aí perguntou aqui também, né? O mesmo Acme, né? Perguntou a questão da polêmica de indicar clássicos, né? Para ler no colégio, né? Cidade, se isso é bom ou ruim, né? Ajudam ou atrapalham no hábito da leitura. A leitura obrigatória que o colégio costuma colocar, ela atrapalha. Não é porque é o Machado de Assis. Eu já vi atrapalhar com livros infanto-juvenis legais também. Não que o Machado de Assis não seja legal. Estou dizendo, né, pela visão do aluno. O Machado de Assis é muito bom, mas estou dizendo assim, pela visão do aluno. Um livro que o aluno naturalmente olharia e falaria, poxa, esse livro é legal. E ele achou ruim porque ele tinha que ler para fazer uma prova de interpretação e ele era obrigado. Isso já destrói um pouco esse prazer da leitura, né? A leitura ela não pode Uhum. ser apresentada dessa forma, né? Ela ela toca as pessoas que já iria tocar, porque a pessoa já tem uma propensão ao amor à leitura, mas o restante das pessoas que já enfrentariam uma certa dificuldade, elas vão ter uma dificuldade muito maior, né? Essa é a minha visão. E isso eu converso muito com os meus alunos também. Eu falo isso baseado até... Eu converso disso abertamente sobre eles, porque eu tenho essa vantagem, porque não é a minha aula que adota os livros paradidáticos no colégio que eu trabalho. Então, eles podem Ótimo. falar mal do livro paradidático para mim sem problemas, entendeu? Eu tinha muito problema com os livros da escola, cara, É. porque Machado de Assis foi um deles só, mas tinha muitos outros, assim, que eu considerava muito pesados para a época. Tipo, teve José de Alencar, Sim, eu acho que ele que é o autor da Taverna, né? é Não sei o se... Álvaro de Azevedo. Álvares de Azevedo. Esse eu gostei Nossa quando eu Senhora. li, na época do colégio. Eu Sério, achei cara. divertidíssimo, eu achei muito engraçado. Nossa. Mas eu entendo que a maioria das pessoas não gostem. Isso já virou polêmica no meu perfil também. Todo mundo, Felipe, como que você gostou quando você leu isso? Eu tinha 16 anos. Eu falei, cara, eu achei engraçadas aquelas histórias, são tão absurdas que eu achava engraçado. Mas E, é cara, isso aí, né? Eu já tinha essa necrofilia, umas coisas propensão a assim. fazer faculdade de letras, né? Tem isso, Entendi. né? Eu fiquei absolutamente assustado. Claro que se eu lesse hoje, seria completamente diferente a minha experiência, né? Eu nem lembro muito bem do livro. Eu só lembro que eu fiquei muito irritado de ter que ler aquilo, que eu achando Uhum. absurdo que aquele tipo de tema estava sendo passado para mim, sabe? Exatamente, ó, o Cortiço que estão falando É, aqui. São livros que traumatizam mesmo, né? aham. A Moreninha causa trauma também. É muito longe, né, da realidade do aluno. O aluno tem que ler obrigado. Aí ele pega um livro que é muito distante da realidade dele, com uma linguagem que ele não está habituado de forma alguma, né? É Uhum. uma leitura arrastada, muita descrição, né? Pouca ação. É lógico que ele vai se traumatizar, né? Isso é lógico. Eu Então já a vi gente muito adulto precisa. falando isso, né? Tipo, eu não gosto de ler hoje, cara de 40 anos, eu não gosto de ler hoje porque na escola eu tive uma experiência ruim com É, literatura. sim. Você causa um trauma, Sim. exatamente, né? Então é É... essa questão. Mas aí tem todo esse outro pano de fundo também, né? A gente já não tem muito desenvolvida essa capacidade de reter atenção, né? A nossa janela atencional é muito pequena. E aí a questão da disciplina também, né? Que era aquele outro ponto que eu tinha colocado, que é você também conseguir separar um horário dentro da sua carga, né? Da sua grade do dia a dia
específico para leitura. Isso é uma coisa que as pessoas também não têm por hábito fazer aqui no Brasil. Né? Uhum. A gente já não tem por hábito ler. Quanto mais transformar isso numa parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Sim. Então, isso prejudica demais também. Até porque o livro depende, né, dessa continuidade. Se eu passo 1 ou 2 dias sem ler o livro, quando eu volto para o livro, o que eu preciso? Às vezes, voltar em páginas que eu já tinha lido. E aí, esse exercício, né, tem que ficar retornando essa sensação de que não está fluindo, de que eu não estou conseguindo acompanhar, não estou pegando. Isso vai minando também o esforço da leitura. E aí, para quem já tem esse trauma, para quem já, né, não tem esse gosto, aí pronto, aí para a pessoa aquilo perdeu completamente o prazer, né? Porque é aquela sensação de que a coisa não vai e eu não estou conseguindo entender o livro e agora eu vou ter que voltar mais um capítulo que eu já li, putz, que saco, né? Então vai se somando. Eu acho que o ler bem ele está muito associado com a maturidade em muitos sentidos, porque você tem que estar consciente de que a leitura ela é um benefício mais a longo prazo do que a curto. Apesar de ter muitos benefícios a curto prazo, né? Ela é uma coisa mais do tipo, você precisa ir se acostumando, ir se habituando, ir treinando. Você falou da educação da vontade, né? Até que você consiga tirar um proveito melhor daquilo. Até que você não precise mais ficar voltando e voltando e voltando e gastando muito tempo numa página só. E a coisa flua melhor, né? Eu penso muito que, normalmente, aqueles maiores sacrifícios são aqueles que trazem mais recompensa, né? Então, dentro das coisas que nós temos para alimentar o nosso imaginário hoje em dia, que televisão, o filme, o rádio, o jornal, sei lá, o celular com seus gadgets, etc. Aquele que precisa de mais esforço é o livro, né? A leitura tradicional, digamos assim. Esse é o que exige mais esforço, porque você não tem estímulo visual nenhum além de símbolos que você precisa codificar constantemente com a sua inteligência, né? Você precisa codificar o que está sendo dito, entender o contexto e criar uma imagem mental. Então, esse esforço tem um benefício, não só de curto prazo, mas para a vida inteira, que não está no gibi. Não, é uma coisa assim absurda. Isso que você falou é interessante, né? Porque todas essas mídias que a gente citou, elas têm muitos estímulos e por isso elas dispersam. O livro é o contrário, né? Por não ter estímulos, ele concentra. E por isso que ele consegue concentrar tanto significado, tanta simbologia, né? Porque ele não dispersa a sua atenção, né? Na cor, na luz, no som, né? Assim, ele concentra mesmo, né? Ele retém ali, né? Cada palavra, às vezes, pode tirar uma série de significados, né? Ele tem essa capacidade. Então, isso é muito importante. E tem uma coisa também que as pessoas têm que ter em vista, né, no médio e longo prazo da leitura, é que a leitura ela vai crescer em qualidade também no médio e longo prazo, né? Porque quando você só tem um livro de bagagem, aquele livro ele não tem com quem dialogar, né? Quando você tem 100 livros de bagagem, a sua próxima leitura ela vai ser muito mais rica, porque ela vai dialogar, né, com todos esses livros. Então, na medida que o tempo passa e que você lê cada vez mais, né, esse exercício que é a leitura, ele vai crescendo de qualidade, né? Ele não é linear, né? Ele é exponencial. Ele tende a crescer cada vez mais em qualidade à medida que você lê mais, né? Quem me ensinou isso foi o Jota dos Náufragos, não sei se você conhece. Sim, conheço, acompanho eles também. Ah, sim. Então ele sempre fala isso, nem sempre, né? Em algumas aulas ele fala isso. Quando você lê um livro, você tem um livro. Quando você lê 2, você tem 3 livros. Porque você tem 1, 2, mais a relação desses 2 que você leu. E quando você tem 3, você tem 1, 2, 3, mais 2 relações. Então você tem 5. Então você vai crescendo assim, né? Exatamente. Quanto mais livro, mais multiplica a tua relação, a tua experiência de imaginário. Exatamente. Então, a gente tem a melhora na capacidade de ler, nas ferramentas que a gente tem para a leitura, mas a gente também tem essa melhora no entendimento e nas relações que a gente trava, né? E isso é essencial, né, para que a leitura se torne, de fato, um exercício proveitoso e prazeroso. Isso é ler bem, né, também. Né? Não é só saber o jeito certo de ler, mas né, ter a capacidade de continuar lendo para que a leitura ela se desenvolva enquanto exercício, né? É interessante como quem lê bem também passa a ouvir bem os outros, né?
ou passa a dialogar melhor com os outros, porque dentro dessa série de benefícios está a concentração, né? Tá o certo respeito por aquele que está à sua volta, uma capacidade de conseguir codificar os símbolos que são emitidos pelo outro de forma mais rápida, mais verdadeira e tal. É muito bonito perceber que a leitura ela realmente modifica toda a forma de você existir no mundo, né? Não é só uma historinha, ela modifica a tua forma de ver e de estar no mundo, hein? Sim, é Exatamente. maravilhoso. Até porque se não fosse assim, né, o que levaria o homem a ter continuado escrevendo e contando histórias há milênios, né? Isso é Exato. parte da nossa natureza e é uma necessidade nossa, né? Que a gente vem abandonando. A gente vem abandonando, né? Uhum. Assim, sei lá, de um século para cá, mais ou menos, isso vem caindo, né? De quantidade e de qualidade. Mas as pessoas começam a perceber que isso está fazendo falta, né? Então, se por um lado a gente fica um pouco triste pela situação, a gente fica esperançoso pelo movimento que aparece de recuperação, né? Uhum. Eu tento muito não ser romântico no sentido de olhar, por exemplo, olha como é que a Idade Média era linda e maravilhosa, né? Olha como o Sim. século XVIII era ótimo. Nossa, eu queria ter nascido naquela época. E queria nada, pô. Não ia ter ar-condicionado, não ia ter escova de dente, Ia né? morrer de gripe. Pô, eu vivo tendo dor de cabeça, imagina, eu sou Tilenol, não poder comprar livro pela Amazon. Pô, a gente vive na melhor época possível, por todos esses aspectos. Mas existem, né, esses pontos e que a gente tem muito mais ferramenta hoje em dia para contornar isso do que a gente tinha na época. Né? Se a Uhum. gente identifica que um dos problemas sérios de hoje em dia é justamente que a gente lê pouco, lê mal, né? não alimenta o nosso imaginário, não constitui cultura, a gente tem a faca e o queijo na mão para contornar isso, né? Acessa a Amazon, né? Poxa. Não sei quais livros comprar. Pô, vem aqui no nosso perfil, né? Chama a gente no direct. Pô, procura um outro perfil que tem uma lista de leituras boa e pronto, já resolveu o seu problema. Né? Mas eu não tenho capacidade de ler esse livro. Procura uma live de alguém que falou sobre aquele livro. Tá tudo dado, né? Tá tudo dado. Aí falta o quê? Falta tempo. Não falta tempo, né? Falta Não. prioridade. Exato. Atenção, beleza, vai ter que trabalhar mesmo. E a disciplina, né, que a gente tem que correr atrás, tem que ter. E aí, assim, é muito fácil a gente conseguir resolver essas questões, né? Do tempo eu já falei, assim, mesmo priorizar. É encontrar Uhum. ali 15 minutos que seja para começar, né? Meia hora, se você quiser um pouquinho mais de qualidade, né? Eu acho que para a nossa realidade hoje em dia isso já é um bom começo. Se depois conseguir mais, ótimo, né? Eu acabo conseguindo ler mais porque é parte do meu trabalho ler, né? Sim, Então A gente acaba sendo é forçado de alguma natural. forma. Mas é É, bom, nós gostamos de sim, fazer isso, né? com certeza. É porque eu não posso, né, também querer fingir para as pessoas que é igual, né? Assim, a minha carga de leitura é igual a delas, porque o meu trabalho passa pela leitura, né? Assim como Sim. de outras pessoas. Mas para quem o trabalho não passa, é natural que sobre menos tempo, Uhum. né? A questão da disciplina é fácil também de resolver, assim, no meu entendimento, né? A gente tem o celular aqui, é questão de ativar o lembrete, por exemplo, né? Bota ali, horário da leitura, seu sem vergonha, né? E bota para, né, dar uma chamada assim, tipo, são só 15 minutos. O meu despertador para eu levantar na hora, assim, porque eu não consigo, eu tenho uma dificuldade enorme de levantar na hora que toca, né? Uhum. Eu sou viciado em soneca. Eu Mas eu também. fiz uma coisa que funcionou, tá funcionando pelo menos nesse início de ano. O Hum. título do meu despertador é Por Ti, Senhor. Aí eu já acordo lendo aquilo, e aí eu já entrego, entendeu? Aquilo como sacrifício, levanto e vou pro meu dia a dia, né? Eu não Isso falei isso funcionou aqui, pouco pra mim, mas um pouco de tempo. Depois. por enquanto tá indo, né? Tem 2 semanas, né? Porque a gente compartilha também essa coincidência de sermos católicos, né? Uhum. Então a gente consegue entregar isso como sacrifício, né? Mas coloca lá, tipo, vai ler, seu sem vergonha, tipo, e aí bota para despertar ali no horário, e aí você senta e lê aquelas páginas, né, que você colocou por dia. Eu também acho a quantidade de páginas para muita gente um bom compromisso, Uhum. né, para quem tem dificuldade com o tempo. E aí como é que faz para manter a atenção na leitura? Pega esse mesmo celular, desliga ou coloca no modo avião, ou aproveita esse horário para botar ele para carregar, mas numa tomada em outro cômodo, longe de Uhum. você, né?
não pare para ler no cômodo em que a televisão está ligada ou que o seu computador está ligado, né? Pega um cantinho, você tem um cantinho de leitura bonito que eu tô vendo aí, ó. Tem minha Eu tô estante ali aqui num lugar atrás. meio improvisado. Na verdade, eu tô num quarto que não é o meu aqui. Tem uma raquete de tênis lá também. É esse que eu vi ali. E aí, o que que acontece? Eu tenho lido... Assim, na minha casa agora a gente já tem uma facilidade. A gente não tem mais TV na minha casa. Uau, Mas, parabéns. isso foi uma conquista gradativa Uhum. e meio sem querer. Ela ainda estava lá, mas ela não estava mais com antena, né? A gente já tinha cortado a net dela. E aí o meu primo ficou sem televisão e aí a gente falou, pode pegar a nossa aqui. E aí a E gente aí ficou sem foi. TV. É. Aí quando a Muito gente bom. quer assistir alguma coisa, a gente assiste no computador. Mas aí agora eu tenho muito mais ambientes para ler, né? Porque dificilmente está tendo, então, esse outro tipo de estímulo, né? Que vai dispersar a nossa atenção. Uhum. Então, é isso, né? Ter um espaço de estudo, ter um horário específico para o estudo, tentar seguir esse horário colocando lembrete, né? Anotando ali, encaixando na sua rotina, para quem tem costume, né, de fazer planner ou agenda, organizar ali por escrito, né? Isso já resolve o problema. Algumas coisas que me ajudaram muito. Primeiro é o planner, né? Você falou, ter uma agenda com os horários do dia, né? De tal a tal hora eu Exato. vou fazer isso, de tal a tal hora eu vou fazer aquilo, ou pelo menos eu dizer, ó, tem que fazer isso hoje, né? Tá Uhum. ali. E eu tô enfrentando aquilo ali o dia inteiro, me alertando que eu preciso melhorar. Agora, sobre a questão da tecnologia, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, mas estou melhorando agora, né? Porque chama muito a gente, né? Como o celular parece que grita nosso nome o tempo todo, né? Sim. Ainda mais para os mais novos, você falou aí, dos caras que usam 16 horas. Nossa, uma solução que eu encontrei, porque eu percebi que estar no celular e estar muito na TV não era um problema só durante o momento que eu estava na TV e no celular. Era um problema depois também. Porque Sim. minha mente estava mais dispersa, estava mais cansada, estava mais ansiosa, enfim. E eu não conseguia me concentrar para ler depois de uma sessão, sei lá, de 5 horas de Netflix. Porque o Exatamente. cérebro está meio entorpecido, assim, né? Você Uhum. não consegue. É, E aí, o que eu comecei a fazer foi, de manhã e de noite, que são os horários mais críticos, assim, para o nosso cérebro acordar e para ir dormir, né? De manhã eu acordo 6h30, estou acordando sempre o mesmo horário, né? Eu tenho sempre a mesma hora para acordar. A não ser que eu precise acordar mais cedo para algum compromisso. Aí, mas quando eu não tenho nenhum compromisso de manhã, sempre 6h30. E aí eu não mexo no celular até as 8 horas da manhã. Eu fico 1h30 fazendo uma limpeza, um detox aham, de tecnologia, porque eu tenho uma rotina matinal. Eu acordo, tomo meu banho, faço meu café, rezo, tomo meu café lendo, entendeu? Então, para que eu tenha o meu momento de leitura não técnica, o meu momento de leitura não por profissão, de coisas que eu gosto de ler, eu preciso desse momento da manhã. Então, sim. eu estava abandonando a leitura por gosto. Falei, cara, não posso, porque aos poucos você vai atrofiando o seu gosto pela É, leitura. É triste isso, né? Eu fico, não, eu amo ler, não posso deixar de ler. Então, consegui encontrar na manhã essa meia horinha que eu tomo café e leio enquanto eu tomo café. E eu consigo, às vezes, ler 30 páginas fazendo isso, né? sim, Conforme o tempo você vai passando, você vai lendo mais rápido, com a mesma atenção, enfim. Isso já está me ajudando muito. Essa 1h30 de detox ao acordar. Que não é fácil, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o celular. uhum, Então a manha foi deixar o celular longe. Eu durmo no quarto, né? E o celular fica na sala. Porque se eu deixar o despertador perto de mim, eu não levanto. aham, Então eu preciso que ele desperte na sala. Aí eu levanto da cama, desligo ele e vou tomar banho direto. Entendeu? Essa é a primeira coisa que me ajudou de manhã. À noite, depois de 9h30, eu também não encosto mais no celular. Ele fica no cantinho dele, eu já deixo ele na sala para despertar para o dia seguinte. Então essas coisas vão deixando minha mente mais desperta e menos aham. dispersa para prestar atenção na leitura. E porque tu fica assim, cara, tem nada para fazer agora, tô comendo, tô tomando café olhando para a parede, né? Não posso mexer no celular. Ah, vou ler. Sim, É um estímulo natural, né? Para ocupar o exatamente. tempo. Crie situações de leitura, né? Faz o contrário. Em vez de você criar situações que roubam o seu tempo da leitura, crie situações que
né, te chamem para leitura. Eu comecei a fazer também recentemente muito parecido com você. Assim, o celular logo cedo me colocava já naquele ritmo alucinado e Uhum. direto olhando o celular. E o celular de noite me dispersava demais e me atrapalhava a pegar no sono também. Ele Isso. também faz isso com a gente, né? Então eu comecei a fazer exatamente isso, assim, né? O meu horário da manhã é porque 3 dias da semana eu acordo cedo para já ir direto para o trabalho. Mas eu costumo ir no ônibus lendo, né? Então, Sim, a já faculdade é vai o fazer horário isso. da leitura na manhã e no final da noite eu também tenho usado esse horário para ler um pouco e depois conversar com a minha esposa antes de dormir. É um horário, né, assim, sem celular ou o menos celular possível, né? Sem computador, né, sem televisão a gente já tá mesmo. Então, Uhum. isso ajuda muito mesmo, né? A gente entrar num ritmo e uma palavra que você usou que é interessante, mais natural, né? A gente tem que estar dentro desse ritmo nosso natural, da nossa natureza, né? Do nosso corpo, assim. A gente começou a se cercar demais desses aparelhos, dessas coisas e isso dispersa muito a gente mesmo, né? Então é um prejuízo muito grande para a leitura, para o sono, né? Para uma rotina saudável, para uma série de coisas, na verdade. Exato, para tudo, né? É. Ah, nunca se teve um índice de ansiedade e depressão tão alto na Sim. sociedade, principalmente entre adolescentes. Uhum. Aí você vai ver o que eles fazem durante o dia. Passam o dia inteiro no celular, né? Exatamente. Então, é claro que esse é um dos fatores, pelo menos o Uhum. principal. Sim. Então, É o nível de estímulo, né, cerebral constante, ele faz mal pro nosso cérebro, né? E é uhum, isso que o celular faz o tempo inteiro, ele te estimula. Tem um documentário na Netflix, né, que é o Dilema das Redes, uhum. né? Ele tem algumas coisas interessantes. Ele ali no final ele tem uns probleminhas, assim, no meu entendimento, ele tem assim umas conclusões meio esquisitas ali no final. Qual o Mas, problema que você encontrou? Eu queria ouvir sobre então, eu isso. acho que ele encaminha a gente para alguma. Ele não chega a propor nada muito problemático, mas ele Aham, entrega, assim, meio que como uma possível solução, alguns cerceamentos de liberdade, sabe? Assim, entendi. algumas coisas que a gente já começa a sentir que pode acontecer. Assim, né? Aham, Ele fala assim: olha, todo esse cenário tá assim, então por isso o governo vai ter que intervir. A minha sensação é essa, sabe? O governo entendi. vai ter que intervir, vocês vão ter que, né, deixar a gente dar um jeito para consertar. Eu achei isso, né, ele no final um pouco esquisito. Mas Uhum, ele traz umas coisas muito boas ao longo dele. Uma delas é justamente os estudos, né, que as empresas fizeram de como viciar a gente nas redes sociais, né? perfeito. E aí você falou da coisa de que ler com o celular acompanhando a gente ali perto é uma coisa, é uma tarefa impossível mesmo, porque ele foi feito, o celular ele está programado para chamar a sua atenção constantemente, para você Uhum, continuar consumindo os aplicativos e tudo mais. E é isso, né? Imagina, você está lendo aqui com o celular do teu lado. Toda vez que chegar uma mensagem de WhatsApp, a sua tela vai piscar. Toda vez que a tela pisca, o seu cérebro já ativa um mecanismo de alerta de que você tem que olhar aquilo ali. Aí uhum, você olha para aquilo, você já não está mais na leitura, né? E também automaticamente a gente já abre direto, né? Quando pisca, a gente já clica e já destrava. sim. Destravou, o nosso cérebro já. Aí a gente entra na coisa do poder do hábito, né? Você já viu Uhum, esse livro? Ele é muito já. interessante também, né? Ele é muito bom. A Muito gente já bom. vai começar a traçar todo um passo a passo ali inconsciente, né? Já clica no Instagram. Quando você vai ver, você já está num perfil do Instagram dando scroll e você fala assim, caramba, como é que eu vim parar aqui, né? O que eu tô Uhum. fazendo aqui? Pô, eu tava lendo, cara. E aí você vai olhar assim, caraca, já tem 10 minutos que eu tô fazendo isso, É um né? ciclo, né? Tu vai Instagram, Facebook, Twitter, Exatamente. WhatsApp, e-mail e fica fazendo assim. Quando você vê, já passou Procurando muito. onde apareceu alguma coisa nova, se apareceu alguma coisa nova, né? Exatamente. E o nosso cérebro ele está treinado para isso, porque os caras estudaram para fazer isso. Então, se você não se afasta do celular, a competição é desleal. O livro não vai fazer isso com a gente, não Uhum. vai. Ele não tem essa capacidade, né? Então, Eu acho é isso até meio necessário. romântico, sabe? Eu acho meio bonito. É, o livro ele tem uma sedução natural, orgânica, É. e que não precisa se mostrar, sabe? Ele Uhum. não precisa se prostituir, digamos assim, né? Sim. O livro é sóbrio, ele tá ali, ele tem a sua dignidade. Dá uma travada aqui. Se você não for para ele, ele não vai se revelar para você. E ponto.
Ah, o celular não, o celular tá ali se prostituindo, né? Ele tá querendo se vender o tempo todo, né? Então, Exatamente. Ele sei se lá, insinua o veio isso tempo agora. inteiro, né? Ele é vulgar. É, O uhum. celular, ele é vulgar. É verdade, isso é interessante mesmo, esse pensamento. É, quem tá ouvindo agora, ele tá pensando, meu Deus, esse povo vai contra celular, contra a tecnologia. Não, nada disso. Pelo Não, contrário, eu acho que essa tecnologia tem muito a contribuir. A gente é que não sabe utilizar ela, né? A sim, técnica, né? Eu que estudo filosofia da tecnologia, por exemplo, a técnica, ela foi criada para que a gente usasse, né? Para que fosse um instrumento dos seres humanos. Mas a gente chegou num momento em que a técnica usa os seres humanos como instrumento. A gente inverteu a sim. ordem da coisa. Então a gente precisa reavaliar esses valores, né? Inclusive, você falou do dilema das redes sociais. Eu tenho uma aula sobre isso, né? Eu fiz uma aula sobre Aham, esse documentário e tenho mais uma série de 3 aulas sobre realidade virtual, sobre, enfim, tudo isso de aham. filosofia da tecnologia. E tem de um documentário também da Netflix que eu te recomendo chamado Privacidade Hackeada, Uhum. que ele é anterior ao dilema das redes sociais, mas ele é muito mais profundo e toca no ponto da política que você falou. Aham. A grande questão é possível existir democracia numa sociedade tecnológica como a nossa? E é assustador. Eu não vou falar aqui porque já Interessante, é muito outro legal. tema, mas é bem assustador. Legal. Essa questão que você falou, né, assim, nós não somos radicalmente contra, eu até falei, né, eu não sou romântico nesse ponto, não, então nós temos que Uhum. voltar para o século XVIII, né, tipo Meia-Noite em Paris, né, meu sonho é viver os anos 20, não, não é nada disso, né, o celular, ele é muito útil para a gente. Eu lembrei de uma aula que eu assisti do professor Guilherme Freire, acredito que você conheça ele, Sim, né, não acompanho, mas eu conheço o nome. aham. E aí ele falou assim, né, que quando a gente coloca as coisas na sua ordem certa, não é que você desvalorize as coisas que você coloca em segundo, em terceiro lugar. Você não está desvalorizando. Quando você coloca no lugar certo, né, dentro da ordem, dentro da hierarquia correta, na verdade você está valorizando todas as coisas. Quando você desordena tudo, é que tudo se desvaloriza, né? Porque as coisas se confundem, né? Então a gente Perfeito. colocando em primeiro lugar, né, aquilo que é mais importante, a família, né? O serviço, o trabalho, né? Deus acima de tudo, né? No nosso entendimento aqui, pelo menos, né? Obviamente, se você não acredita em Deus, beleza. Mas Deus, a família, o trabalho, né? E aí as coisas vão entrando. E aí vai ter um lugar também para o uso das tecnologias, né? Do entretenimento, tudo no seu lugar, tudo aquilo se valoriza, tudo entra numa harmonia, né? Uhum. E quando a gente desordena isso, tudo se prejudica, né? E aí a vida se perde, aí é o naufrágio, né? Aí a Sim, pessoa, quando ela for ver, ela já está se afogando em algum desses lugares. Aí não tem jeito. a gente tem muito problema com hierarquia, né, Uhum. ultimamente. A gente tem dificuldade de aceitar que as coisas têm certa hierarquia natural, né? Até a questão da vida, né? Tipo, Sim, aceitar a hierarquia que o ser humano, por ser um ser racional, tem uma dignidade intrínseca, etc. Ele está acima de um ser vegetal, está acima de um ser mineral, etc. A gente tem dificuldade com esse discurso hoje em dia. Bom, eu não tenho, né? Mas eu falo em nome da geração atual, né? sim. Existe uma dificuldade social de aceitar que existem hierarquias e porque existe hierarquia, então o que está abaixo é desvalorizado. Não, né? Não. Não tem contradição. É Aham. harmônico. Exatamente. É Gostei porque muito ele dessa está no palavra que você lugar usou. dele, né? Aí, se ele está no lugar dele, aí sim ele vai cumprir o propósito dele. Se ele cumprir o propósito Sim, dele, ele está sendo valorizado, exato. né? Olha, se ele está fora do lugar dele, ele está fazendo o que não deveria fazer, está fazendo errado e vai ser desvalorizado. Né? Exatamente, né? Se a gente olhar para o funcionamento de uma empresa, a gente enxerga isso, né? Você falar Sim, que, né, que a perfeito. pessoa que é responsável por gerenciar os e-mails, ela está sendo desvalorizada porque ela faz isso e ela não é o CEO. Se você Uhum, pegar ela e colocar ela no lugar do CEO, aí é que ela vai ser demitida, porque ela não está preparada para exercer aquele cargo. Um dia talvez ela uhum, esteja, né? Então, assim, tudo tem que estar... E é isso mesmo, assim, a gente tem, né, esse problema dentro da literatura, por exemplo. A gente tem esse problema com a hierarquia, de aceitar que existem livros mais importantes, né? Livros mais fundamentais do que outros, né? Existem uhum. livros que, beleza, você pode ler para o seu entretenimento e tudo mais, mas que deve haver uma hierarquia, né? Que deve haver uma construção de, assim, de evolução, né? De crescimento ali dentro. Se a gente não aceita isso, a coisa não anda, né? Ela se destrói. Isso é uma das razões pela qual a literatura está tão desvalorizada, né?
A gente tirou tudo do lugar. Aí tudo serve e no final das coisas ninguém pega nada, né? É. Tudo serve, então nada serve, né? Tanto Exatamente. faz. Exatamente. A gente falou do problema do tempo, falamos do problema da organização e faltou um problema ou a gente já A gente abordou? falou do tempo, da atenção e da disciplina, né? Falando Atenção da disciplina. dessas três questões que são as que mais aparecem para mim, pelo Sim, menos, né? Talvez as pessoas possam trazer aí até, né, mais para frente outras questões que afligem elas, mas as que mais aparecem para mim são essas três, com certeza. perfeito. E a gente podia então passar por algumas dicas que você tenha para enfrentar tudo isso, ou por uma espécie de passo a passo para Uhum. quem quiser começar, enfim, fica à Sim, vontade sim. aí. Não, tranquilo. Assim, o que que acontece? A gente falou também brevemente sobre isso quando estava falando do problema, né? Então, Sim, colocando assim numa, numa ordem mais direta, né? A primeira coisa é encontrar tempo, né, para ler. Então, assim, você vai ter que ver no seu dia um horário, né, dentro da sua rotina, separar um horário para que você consiga parar para ler. Depois disso, é importante que você separe aquele momento de fato para a leitura, né? Tanto no seu tempo quanto também no seu espaço, né? O ser humano ele está dentro dessas duas realidades, né? Tempo e Uhum. espaço. Aí você vai poder falar disso muito melhor do que eu, né? Não tem como fugir disso, né? Então a gente precisa de um espaço adequado para a leitura também, né? Assim, não é comprar uma poltrona cara na loja de decoração, né, de couro, e comprar um móvel bonito para botar os livros. Não é isso, né? É você ter um espaço que não atrapalhe a sua leitura, que não disperse a sua atenção. Você sair de perto da televisão, do computador, do rádio, do celular, já é uma grande coisa. E outra dica, né? Não leia na cama, de preferência também, principalmente deitado, né, embaixo da Uhum. coberta. Você mora em Petrópolis, nem precisa do ar-condicionado, né? Nossa, Aqui no Rio a gente ainda precisa do ar-condicionado, assim, sim. para ter aquele momento de sono. Cara, assim, você fatalmente vai ler, vai dormir, principalmente se for à noite, ou assim que você acordou. Né? Então senta, né? Você construir um ambiente que propicia a atenção. A questão da disciplina é, de fato, estruturar dentro da sua rotina, né, um horário certo para a leitura. Isso tem a ver com o tempo, mas agora é na questão também do tempo contínuo, né? Você ler todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para que você possa ter esse ganho do médio e do longo prazo, né? Para que a leitura cresça. E aí é uma coisa, né, que você tocou também que é legal, assim, 5 páginas por dia, todos os dias do mês, dá 150 páginas. Isso já é um Ó, livro, né? Assim, muitos livros têm 150 páginas. sim, A Vida Intelectual, por exemplo, ele tem cerca disso aí. Ele não tem muito mais isso. do que isso, né? Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, não lembro exatamente de cabeça, mas são cento e Acho que até poucas um pouco páginas, menos. né? Exatamente. Então, olha só, né? Para quem acha que é muito difícil ler 10 ou 12 livros no ano, na verdade são 5 páginas por dia. Isso qualquer pessoa consegue ler, se fizer esses 3 passos que eu falei, né? Uhum. Então, isso é muito importante. E aí, se a pessoa de fato quiser ter uma leitura proveitosa, assim, o passo a passo que eu indico aqui, né, a gente não vai destrinchar ele também tão profundamente, mas já dá para dar uma ação e uma explicaçãozinha básica. E aí tem a ver com algumas coisas que já foram perguntadas aqui, né? Lista de livros para começar a ler, né? Você, Bernardo, falou muito bem, né? A questão, assim, para um primeiro momento, para quem está perdido, procura algum livro que chame a atenção, que interesse, né? Mas a primeira coisa é, qual é o seu objetivo com a leitura, né? A gente precisa identificar os nossos objetivos. Eu tô lendo, eu vou ler para dominar uma técnica. Eu vou ler para construir o meu imaginário. Eu vou ler porque eu preciso ler esse livro para a minha matéria da faculdade, né, do mestrado, do colégio. Né? Eu vou ler porque eu sempre tive vontade de ler esse livro e nunca li. Entenda quais são os seus objetivos práticos, né? Sejam eles profissionais. E aí, normalmente, eu coloco assim, né, uma divisão de leitura profissional, né? Uma leitura espiritual, assim, de crescimento pessoal, né, espiritual,
e uma leitura de crescimento, a gente poderia chamar do imaginário, né, da cultura da pessoa, onde eu colocaria juntas a literatura e a filosofia, né? A pessoa pode ir mesclando ali dentro dessas áreas, né? A Perfeito. literatura, a filosofia, esse tipo de leitura. É legal que a pessoa ou consiga, né, quem tem mais tempo de leitura, ler, né, esses 3 tipos de leitura ao mesmo tempo, ou quem tem menos tempo, tem dificuldade de ler mais de um livro ao mesmo tempo, que ela reveze entre esses tipos de leitura, né, para não abandonar nenhuma área, né, não se tornar um Uhum. diletante. O Sertilanges bate muito nessa questão, né, o cara não se tornar um diletante, ele tem que continuar focando no trabalho dele, né? Ele também não secar a fonte, né? Não abandonar a fonte do saber. Então, o desenvolvimento espiritual. E, ao mesmo tempo, crescer em cultura e intelectualidade, por meio da literatura, da filosofia, né? Disso que sempre foi a base da nossa cultura. Então, esses objetivos, né? A pessoa saber identificá-los. Depois disso, né, ela passar por uma preparação, que a gente falou aqui rapidamente, né, a preparação da pessoa ter um bom ambiente de leitura, ter um horário próprio para ler, né, ela pegar aquele livro, dar uma olhada em quem foi aquele autor, né, isso é parte da preparação, entender qual é o contexto daquela obra, com quem aquela obra dialoga, né, então se preparar para ler aquele livro. O Adler vai falar, né, sobre a leitura inspecional, né, você passar ali os olhos pelo índice, ler a capa, a contracapa, as orelhas, para você ter uma ideia de onde você está entrando, né? Para que aí no terceiro passo, que é a leitura de fato, né? Aí a leitura atenta, você falou também muito bem, estar de fato naquilo que está fazendo, né? Estar de Uhum. fato na leitura, a atenção, a dedicação. Se você tiver feito a preparação e aquela leitura estiver dentro de um objetivo, claro, ela tende a ser muito mais, né, proveitosa. Então, o terceiro momento é a leitura. Beleza? Fez a leitura, separar um momentozinho depois para meditação. Às vezes ela vai acontecer no meio da própria leitura, né? Teve uma frase que chamou a atenção, às vezes a gente para, né, e fica refletindo sobre ela. Mas tirar um tempinho no final, terminou de ler ali 2 minutinhos, às vezes, né, um tempinho assim para, putz, né, assim, refletir sobre aquilo que eu li, né? Quais são os pontos mais importantes? Às vezes, né, isso também é muito indicado, né, para um resumo, fazer as anotações das suas. Opa, foi o celular, não fui eu. Fazer um resumo daquilo que você leu, né? As marcações no livro. Também isso ajuda a questão da memorização, né? Já estamos entrando em vários aspectos Sim, sim. ali Muito de bom. fundo, né? Mas meditar sobre aquilo que você leu, né? Depois que você terminou as páginas que você tinha para ler, aquele tempo de leitura, para, né? E reflete. Poxa, disso tudo que eu li, né? O que o autor estava falando até aqui? Qual foi a parte mais importante? Como eu poderia resumir isso, né? Para que aquilo se torne seu. Senão também depois a gente esquece tudo que leu, né? E Uhum. aí a leitura ela se torna inútil, né? E aí a pessoa vai perceber isso e vai querer parar de ler, né? E aí para fechar, né, o quinto ponto seria justamente essa aplicação prática. Depois que aquilo é seu, você buscar em quais pontos da sua vida aquilo de fato vai ser colocado na prática, né? Com uma coisa para uma leitura profissional, isso é mais lógico, é mais claro. Na Sim. leitura espiritual também, porque a gente vai acrescentar aquilo à nossa prática enquanto ser humano, né? A gente Uhum. vai melhorar a nossa oração, ou a gente vai tratar melhor as pessoas, né? A gente vai acabar colocando aquilo na prática. Principalmente a leitura de ficção é que fica meio perdida nesse meio. Mas é muito simples também a gente ver, né? Como que eu aplico isso? Fazendo ligação com outras obras ou com questões da minha vida, né? Poxa, se eu soubesse disso que esse personagem passou agora, eu não teria feito aquela besteira lá atrás. Ou, pô, se Perfeito. acontecer tal situação comigo, né, eu posso falar isso aqui. Se eu for conversar ali, né, o cara tá interessado lá na menina, né, se eu for falar com a menina, eu posso falar desse jeito aqui, ou eu posso usar essa frase aqui do personagem, né? É aplicação, são coisas práticas, né, para também a leitura ela passar a ser parte da nossa vida de fato. Acho que esses Perfeito. 5 pontos eles resumem bem aí uma boa prática de leitura. Ótimo, meu amigo. Cara, a minha bateria tá acabando aqui. Eu tô A com minha medo também de. deve estar. É, tô com medo da gente fechar. Você tem alguma consideração final, algum aviso, algum Não, pedido? eu acho que essas 5 foram as minhas considerações finais mesmo, assim, né? A gente Ah, uma questão que conseguiu. eu acho importante, né, assim, que eu gosto também de bater na tecla, né? É, as coisas elas têm que ser feitas no passo a passo mesmo, né? Não dá pra gente querer
né? Roma não foi construída em um dia, né? Dá Aham. pra gente querer se tornar um grande leitor ou intelectual, o que quer que seja, do dia pra noite, né? Então, o Sim. primeiro livro ele vai ser mais difícil mesmo, às vezes a gente vai errar a seleção do livro, né? A gente tem essa noção de que daqui a 2 anos, talvez, né? Ou no final desse ano, a gente já perceba, né, um resultado bem interessante e depois isso seja ainda melhor, né? Uhum. Eu acho isso muito importante, assim. E para quem quer ajudar alguém a começar a ler, ou quem quer mudar o panorama da leitura, que um dia já foi, né, meu intuito, assim, eu quero ajudar a melhorar o panorama da leitura, né, assim, no Brasil e tal. Aí eu pensava uns planos megalomaníacos. E aí eu percebi que, pelo menos para mim, né, o que faz sentido, assim, é o melhor caminho da gente ajudar alguém a começar a ler ou melhorar nesse panorama nosso de leitura é se a gente conseguir ajudar uma pessoa, né? Uma pessoa que estava querendo começar a ler, você fez uma indicação, você acompanhou ela, né? Foi conversando com ela sobre o livro e tal, e ela começou a ser um leitor pronto. Ali você já fez muita coisa, né? Que aí depois Exato. você talvez consiga mais uma, né? Um a Uhum. um é que a gente vai fazendo essa diferença. Perfeito, perfeito. E aí, gente, quem quiser acompanhar todo o trabalho do professor Felipe, fica à vontade. Quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo o podcast, o Instagram dele é @prof.felipe Felipe com I, é Felipe Felipe Ferreira. Felipe Ferreira, beleza? É, para quem tem a Bíblia em @prof.felipe casa é só Ferreira. conferir lá no apóstolo, lá, Galera do Apóstolo. Igual do apóstolo, né? Felipe. Exatamente. Então, beleza. Ele está sempre aí fazendo lives e vídeos sobre literatura, sobre poema, sobre todo tipo de literatura que você achar interessante. E está sempre interagindo com o pessoal nos stories, tem sempre caixinha de pergunta e tudo mais. Então, fiquem à vontade, que o trabalho dele é muito bom, né? Vocês ouviram aí, estão ouvindo. Muito obrigado, cara, por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz. E vamos E planejar então a segunda, né? A gente já tem planejado isso aqui há muito tempo, deu errado ao longo de muito sim, a tempo. gente começou a falar disso no final do ano passado, mas aí tinha Pois o seu é. casamento, tudo foi, assim, logicamente, dentro das ordens, né, das prioridades, Sim. está tudo bem ordenado. É logicamente você, né? Eu vou te convidar também qualquer dia desse para a gente bater um papo lá no meu perfil Por favor. sobre algum assunto também ligado à literatura, assim, dentro da sua vida. E espero qualquer dia desses poder te visitar em Petrópolis. Eu gosto muito Poxa, daí. sinta-se à vontade. Quando você puder passar aqui, a casa é sua. Só vai ter que subir morro, mas a casa é sua. É, Então, cara, muito obrigado mesmo. Fica com eu que Deus aí. agradeço. Um abração para você, para sua Um família. Tem uma abraço. pequenininha aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, quem está online, quem não está, quem passou, quem deixou de passar, quem está ouvindo o podcast no futuro. Sintam-se saudados, abraçados, abençoados, se vocês quiserem. Espero que esse podcast e essa live possa ter contribuído na vida de leitura, na vida de crescimento de inteligência, na vida espiritual, na vida tudo de vocês, né? E qualquer coisa, eu e o professor Felipe estamos absolutamente à disposição para continuar dando dicas, para continuar falando de um livro ou outro, para acompanhamento pessoal, o que vocês precisarem, contem conosco. Então é isso, gente. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. professor. Valeu.